seja muito bem-vindo a mais um episódio do Skin Lab, esse podcast sobre dermatologia, ciência e beleza real. A gente já falou aqui sobre a pele do rosto, a pele do corpo, a pele depois da menopausa, tantos assuntos já rolaram aqui no Skin Lab, mas hoje a gente traz um assunto que é um pouquinho delicado, mas muito interessante, tem tomado conta dos consultórios em todo o Brasil. Uma região do nosso corpo que está muito presente nas consultas e vem sendo cada vez mais pedido para retoques, clareamentos, hidratação. A estética íntima feminina cresceu de forma bem silenciosa e consistente nos últimos anos. E isso para mulheres de várias idades diferentes, com queixas diferentes também. Então, processos de clareamento, firmeza da pele, rejuvenescimento, até cirurgias íntimas e produtos específicos para essa região. Por ser um assunto mais delicado, a gente vai tratar ele com muita leveza, mas também com muita responsabilidade. Eu falo a gente porque, claro, eu e a doutora Dani Cury sempre juntas no Skin Lab. Doutora, esse assunto rende, né? Tô animada para falar, porque era um tema que a gente ouvia falar só nos congressos e nos Estados Unidos há 10, 15 anos atrás. Era muito falado em Hollywood, Los Angeles, né? As atrizes, Celebridades. as celebridades procuravam muito Uhum. e a gente olhava e falava, nossa, e de repente, né? E que bom para nós, mulheres, Uhum. hoje ele já está muito mais popular e familiarizado entre os médicos, inclusive aqui do Brasil. Não só ginecologistas, mas também nós dermatologistas que cuidamos da pele também como um todo e já estamos familiarizados com muitos tratamentos em virtude da nossa atuação já há décadas no rosto, né? Nossa, que legal! Eu não tinha ideia que isso é algo que começou, com foco talvez nas atrizes, nos atores, né, E as primeiras vezes que eu vi em congresso fora, né, eu até falei, nossa, até me assustei e, Uhum. claro, me interessei. Aham. Mas é realmente, né, o tratamento da região íntima, esteticamente falando, é realmente é uma área mais delicada do corpo e acaba sendo um assunto que, às vezes, os pacientes têm um pouco de timidez, né, mesmo com a gente dentro do consultório. Uhum. Não, e assim, aí eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, pô, brasileiros, brasileiras, a gente vive na praia, muitas pessoas gostam de se expor ao sol, né? Então, ou usam uma roupa mais curta, ou enfim, biquínis. A gente sabe que lá fora é um sucesso, o Brazilian Wax, a depilação brasileira, aquela coisa, né? Então, eu imagino que tenha uma procura interessante. Como é que é literalmente no consultório? Assim, tem muita gente olhando para isso, as pacientes de sempre começam a falar disso ou chegam demandas novas? Como que é esse fluxo dentro do consultório? Também foi uma progressão, né, Uhum. e inicialmente, claro, como sempre na primeira consulta eu examino o corpo inteiro, a paciente já fica, né, normalmente com roupa íntima para eu Uhum. poder examinar a pele. E aí, no início, eu perguntava um pouco mais. E alguma questão, escurecimento de virilha, Uhum. axilas, e a região íntima, né? A gente tem que ter cuidado porque eu também não quero colocar para a paciente um problema que Ela a nem questão que pensou, para às ela vezes. não é um problema. Ok. Uhum. Então, existe também mas normalmente quando a paciente já se queixa de virilha escura, é porque toda a região está mais escurecida, Uhum. ou às vezes a paciente se queixa de uma flacidez, né, generalizada no corpo. A gente sabe que o corpo todo faz parte da região íntima. Então, Perfeito. no início, conforme a paciente ia se queixando, eu eh, tomava liberdade, né, e claro, tem que ter um um tato para Claro. perguntar, mas hoje, cada vez mais, ela já vem falando: "Ai, a minha amiga falou que fez um tratamento aqui com você de clareamento", Uhum. ou "Nossa, doutora, eu não sabia que tinha bioestimulador para região íntima", Uhum. e outras demandas assim também. Eu atendo muitas mulheres pós-parto, né, então às vezes uma leve perda urinária relacionada ao parto,
E também Incontinência. isso, e também muitas mulheres na pós-menopausa, né, naquele comecinho ali do climatério, também se queixam. Então, antes eu abordava, agora já as pacientes já estão falando mais, o que é Abertamente. ótimo. Sim. Você falou, você chegou a falar agora sobre essa questão do escurecimento da virilha. A gente às vezes também repara escurecimento da axila, dependendo da forma como você faz a depilação, ou enfim, até do próprio corpo mesmo. Algumas Sim. áreas são mais escuras ou Aham. podem ficar mais escuras com o tempo, com a passagem dos Sim, anos, né? questões hormonais, Ah, legal. resistência à insulina, Uhum. atrito, né? Atrito, quem faz esporte provavelmente Sim. pode sentir isso na região da virilha, na axila. Sim, né? O atrito na região, roupa, bike, atrito na região também axilar. Uhum. E sim, alterações hormonais e de resistência à insulina também aumentam, né, a espessura da pele e há um escurecimento na região do pescoço, das axilas e da área íntima. Uhum. Você falou menopausa, pós-parto, são situações que mudam a textura da pele, porque, bom, enfim, a mulher que está grávida, ela já tem, né, além da barriga, ela vê partes do corpo inchando, retendo líquido, enfim, depois tem a parte de expulsivo do parto, quando a mulher faz um parto natural, né? Então, Sim. imagino que isso já vai de certa forma transformando ou deixando alguma consequência, alguma marca pós. Sim, especificamente no caso da pós-gestação, a gente sabe que, né, os hormônios, a progesterona, principalmente nesse sentido, é um hormônio que auxilia muito Uhum. na fixação do bebê dentro do útero. Então, que bom que esse hormônio está aumentado. Uhum. Porém, sim, ele escurece as regiões, a linha aqui também, Da né? barriga, o mamilo, muitas vezes, a mulher que está Exatamente. amamentando. E assim como eu falo também para as pacientes, veja, são 9 meses que você está sendo estimulada por esse hormônio. Existe um tempo também, meses, para voltar. De desmame ali daquilo, o corpo, né? Sim, o parto, depois a amamentação, até vir a primeira menstruação. Então, assim, tento, claro, baixar a ansiedade da paciente nesse sentido que é natural que a Uhum. pele vá clareando aos poucos, mas em muitos casos a paciente fica bastante incomodada e às vezes passou um ano do parto e ainda não clareou tudo totalmente. Uhum. Então, aí sim, a gente entra com tratamentos específicos na região e são super tranquilos, porque as pacientes às vezes têm medo, porque é uma região mais sensível, Claro. Uhum. né? A pele é mais fininha, tudo, mas por a pele ser mais fina e perto da mucosa, o anestésico em creme, o tópico, pega super bem e pega rápido. Uhum. Então, os tratamentos, normalmente na região íntima, são muito mais tranquilos de fazer em relação à dor do que a face. Então, os pacientes praticamente não sentem dor, Uhum. né? E você está falando, tem anestesia tópica, que é o creme, mas então você está falando de quê? De um laser? Que tipo de tratamento? De todos os tratamentos. Então, vamos pensar assim. Como a região íntima é uma continuação da pele, também tem as camadas de fibras de colágeno que dão sustentação, tem camadas, né, das células de pigmento. Basicamente, a grande maioria dos procedimentos que são feitos para a firmeza da pele do rosto e clareamento das manchas do rosto pode ser feito na região íntima. Então, Já estou pensando. laser de clareamento, ultrassom microfocado para firmeza, ultraformer, liftera, radiofrequência, esses são da parte externa, né? Injeção de bioestimulador de colágeno, né? Como Sculptra, Radiesse. Sim, alguns casos que o paciente perde muito peso e fica aquela bexiguinha mais murcha, como qualquer outra parte do rosto, a gente pode trabalhar a firmeza da região com aparelhos e complementar até com um pouco de preenchimento de ácido hialurônico, uma perda significativa, porque assim como a gente muitas vezes quer conservar ou até restaurar a beleza do rosto, Uhum. a mulher se sente mais segura,
né? Na sua intimidade, quando se sente, digamos assim, bem na região íntima também, né? E a gente vive muitas situações, né? Eu lembro eu no pós-parto, nossa, se a minha autoestima era baixa no pós-parto, assim, tava no pé, né? Tive, eu acho que até depressão pós-parto na época, 20 e poucos anos atrás, nem se falava muito nisso. Sim, aquele baby blues e você passou por aquilo e foi Você indo. fica triste, se achando horrorosa. Então, claro, você perde a confiança. E em várias situações, às vezes até com você mesma, um namorado novo, pós-separação, Não, isso. outras fases da vida. Gente, vamos falar a verdade. Não, isso você tá contando, eu tava lembrando de uma amigona minha. Não, gente, eu não vou. Pior que é mesmo. Porque gente, eu nunca fiz esses procedimentos porque eu tenho eu morro de medo até de fazer coisa no rosto. A doutora é minha doutora e ela sabe que eu sou super medrosa. Mas assim, essa minha amigona um dia, a primeira vez que eu ouvi falar desse assunto, gente, assim, não faz muito tempo, tá? E uma amigona minha que tava também perto dos 50, chegando perto dos 50, começando a namorar uma pessoa nova, e ela é super bonitona, inteirona, sabe? Faz várias coisas. Quando ela veio me falar que ela estava fazendo um tratamento íntimo, eu buguei, assim. Eu falei, mas o que você tá fazendo? O que é preciso fazer, né? Ela já teve filha há muitos anos. E ela falou, não, eu quero me manter jovem no rosto e também jovem na região íntima. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Será que eu preciso pensar nisso também? E assim, não é uma coisa tão falado, inclusive entre as mulheres, pelo menos na minha roda de amigas, mas me parece algo muito igual o que a gente pode fazer no rosto, no pescoço. E Fabi, é tão importante a gente estar falando sobre isso, porque a gente está agora nesse momento aqui falando sobre a parte estética, firmeza, Perfeito. clareamento e tudo mais. Mas assim, eu já tive testemunhos mesmo de pacientes que se emocionaram até depois com o resultado do tratamento, porque a gente está falando da parte externa, Claro, da vulva. mas existe a parte do canal vaginal, a parte interna. Então, eu posso, assim, várias pacientes já vieram me falar que depois que elas fizeram o tratamento no canal vaginal, a vida íntima delas, mesmo com o próprio marido, mudou da água para o vinho, porque muitas mulheres têm dor durante a relação, né? A dispareunia. Tem muitas mulheres e é comum depois da menopausa, principalmente sem fazer a reposição hormonal, a região íntima da mulher fica seca e ela fica friável. O que é um tecido friável? É um tecido fininho, sensível, que Qualquer tudo que coisa. encosta sangra. Então, imagina uma mulher, né, de seus 50 e poucos anos, 60 anos, se sentindo super bem, se cuidando, não conseguir ter o relacionamento sexual por conta de dor, por conta de problemas fisiológicos, né? E agora a reposição hormonal está sendo muito difundida, mas até pouco tempo atrás não. E também quando a mulher tem contraindicação Não de pode. fazer reposição hormonal. Então, o laser íntimo, existem estudos científicos dele comparando a eficácia dele a um tratamento de reposição hormonal com estradiol. Então, assim, isso que a gente está falando é muito sério e cientificamente comprovado. Então, a melhora do tônus da musculatura, do vício, da lubrificação. Tudo com laser interno? Com laser íntimo. E você mesma faz no consultório ou é em um consultório de ginecologista? É na clínica? Não, lá na clínica nós temos, né? Eu faço também, mas todas as profissionais da minha equipe são treinadas, né? Tem um centro de treinamento do próprio aparelho e depois... É um aparelho específico. É uma ponteira específica para isso. Então, já tem alguns ginecologistas, né, esse aparelho. Mas é isso, como nós dermatologistas navegamos já muito bem com as tecnologias há muitos anos e os lasers, né? Eu fiz questão de comprar
essa ponteira também, porque auxilia tanto, né? Hoje faz parte do cuidado da mulher como todo. Então, além de tratamentos realmente para manter a aparência, a estética e te dar confiança, né? Externa, você diz? Externa, existe o laser que tem comprovação nesse sentido, que ajuda em graus leves de incontinência urinária, né? Olha, Porque o canal, assoalho pélvico. exato, porque Uhum. na menopausa, principalmente, estou falando de menopausa, mas pode ser também, por exemplo, num pós-parto, Tá. né? Uhum. Ou, às vezes, a genética de um assoalho pélvico um pouco mais frouxo e, às vezes, até muita atividade Física. física, Uhum. né? Feita de uma maneira, às vezes, Agressiva, talvez. agressiva, Uhum. exaustiva para o organismo, né? O Uhum. assoalho pélvico é uma Uhum. região que, quando ela afrouxa por motivos hormonais ou não, cai, né? Então, ele Mas isso afrouxa os ligamentos, por isso tem até a história da bexiga caída e tudo mais, né? sim. Então, o laser, ele faz esse estímulo e num grau leve de incontinência, você muda a qualidade de vida. Quantas pacientes pós-parto que tiveram essa questão de voltar à sua vida, e jovens, 30 e poucos, 40 e poucos anos, Dani, eu voltei a fazer atividade física e eu não posso fazer step, eu não posso fazer nada de impacto, ou fui num show com meu marido, ou sei lá o quê, e comecei a pingar xixi no meio do show, da aula, Gente, Não é legal, né? não é legal. Então, assim, às vezes é um grau que você precisa de uma reparação cirúrgica. Claro, Mas em exato. muitos casos você tem melhoras assim. Não, isso daí isso interno eu nunca ouvi falar. Eu estava achando que era só a parte externa, estética, excesso de pele, flacidez, escuridão na região, mas são lasers É, feitos no canal vaginal. isso, a gente coloca, né, no consultório, né, a paciente deita na maca, a gente passa uma pomadinha anestésica, claro, só para ficar mais confortável, mas a gente coloca como se fosse o espéculo do Perfeito. ginecologista, Uhum. que é uma gaiolinha assim, e aplica o laser, né, passa 2 ponteiras, uma ponteira circular, uma ponteira cada 45 graus, enfim, mas Uhum. assim, 15 minutos indolor, aí tem alguns cuidados, né, mas normalmente é super tranquilo. Uhum. Aí, nesse tratamento, a gente já aproveita, já muda a ponteira e já aplica o laser na parte externa também, porque é o conjunto, né, da pele também, para Uhum. dar uma retraída ali na pele. E são normalmente 3 sessões que você faz, Olha, são mensais, muitos. e depois você faz uma manutenção uma vez por ano. E tem paciente que fica tão bem que até esquece, vem dali 2, 3 anos. Teoricamente teria que ir fazendo, assim, com uma série como a gente Assim faz como no rosto. E Perfeito. tem também radiofrequência, para quem fica com medo quando fala laser, Uhum. tem como se fosse assim um palitinho que daí a gente acopla em outro aparelho que a gente tem lá no consultório de radiofrequência, que é só como se fosse assim um palitinho de picolé, coloca, ele dá uma esquentadinha, a gente tira, faz isso algumas vezes. E a Aí pele você reage bem, Super. super bem. E, e eu tô falando de casos, né, bem específicos, mas muitas mulheres querem até preventivamente, né, Isso eu ia fazer te isso. perguntar, óbvio, depois do parto, depois ou na época da menopausa, que é uma idade um pouquinho mais pra frente, mas tem, mulheres jovens procurando esses tratamentos? Então, normalmente, quando não é relacionado, né, com parto ou pós-menopausa, que fica nessa coisa assim entre 30 e 50 anos, normalmente né, a maioria das mulheres, assim, tá fazendo atividade física, tá nesse, né, as mulheres estão Uhum. principalmente, estão nesse movimento de autocuidado. Então, elas vão, às vezes, buscando um clareamento ou Uma hidratação. o aumento da firmeza na Uhum. região, e aí a gente conversa que tem a possibilidade de fazer esse estímulo,
E aí elas falam, ai, que bom, porque eu tô sentindo que tá um pouco diferente, que tá, né? Tem muita mulher que entra, que tá já no climatério mais cedo, em torno de 45 anos, você tá jovem, tá super bem. Às vezes você sente alguma perda, né? Então, Você falou, principalmente as mulheres, os homens também já procuram esse tipo de tratamento? então, Como é que é? então, isso de verdade eu acabo vendo mais nos congressos, né? Tá. Tem muitas médicas e médicos especialistas no tratamento da estética masculina. Então, existe sim, existe agora também o preenchimento peniano, né? Nunca ouvi falar. Como é que é Sim, isso? Com com hialurônico? ácido hialurônico, aumento do tamanho, do diâmetro, existe também. Só que aí, é, assim, como é uma área mais nova e mais delicada também, Uhum. esses homens acabam indo em médicos mais especializados Uhum. nessa área, né? Perfeito. Então, Urologistas, e talvez, e dermatologistas dermatologistas. também, mas Ok. aí Uhum. acabam se formando nichos. Então, no consultório, eu nunca recebi nenhum homem com essa queixa, mas eu vejo que nos congressos tem e cada vez mais e com bons resultados, né? Nossa, Então, isso é bem impressionante. mas é super real e tá ficando cada vez mais natural. E mais popular, talvez, as pessoas falando um pouco mais disso. Sim. Agora sim, você falou que as pessoas mais novas ou as mulheres entre 30 e 50 que não têm uma queixa específica têm procurado. Existem, assim como no rosto, a gente passa um protetor solar para sair todos os dias. Existe algum produto? Como que funciona o cuidado, o autocuidado dessas regiões, pensando em também em prevenção? Então, a gente às vezes escuta umas coisas bem malucas na internet, aqueles cremes caseiros para clareamento, que é o mais popular, e aquelas coisas de. Eu já fico com o pé atrás com aquilo, mas eu imagino que deva ter produtos em que as pessoas possam usar em casa para ir fazendo, pelo menos tentando prevenir algumas das É, queixas. Não co- todas, né? assim, é um mercado também em expansão, Uhum. né? Acaba sendo assim esse skincare íntimo. Uhum. Normalmente a gente indica, como o resto do corpo, a hidratação da região, claro, higiene com produtos Adequados. adequados, não irritativos, que tem bastante. Uso, inclusive, de probióticos via oral, no sentido de manter a saúde da mucosa e da região. Uhum. E tem muitos produtos hoje de skincare corporal que podem ser usados na parte externa da pele, Uhum. né? Não em mucosa, né? Então, por exemplo, nos lábios ali não pode, não para passar por dentro, Perfeito. para passar por fora. Uhum. Então, Na região da existem virilha, por exemplo, isso. né, que fica exposto ao Então, sol, enfim, um biquíni. aí sim, mas na região coberta pelo biquíni, a gente não indica protetor Perfeito, solar, né? perfeito. Pode Uhum. até Irritar. irritar. Uhum. Mas assim, sabonetes, hidratantes e clareadores, às vezes alguns prontos e às vezes manipulados. Ah, que bom. Ajuda um pouco. Vou falar que o efeito não é uau. É Uhum. mais um efeito, às vezes, para fazer uma manutenção do tratamento que é feito em consultório, porque é uma pele mais delicada e está sempre em atrito. Uhum. Então, o próprio laser, você já precisa de algumas sessões, né? Clareador, você diz o laser Exato, o para laser clareamento. clareador precisa já de algumas sessões. Uhum. Então, creme, o resultado é um pouco, deixa um pouco a desejar, mas a gente gosta de unir, né? Uhum. Tratamento de casa e o tratamento É, consultório. uma pele sempre bem hidratada no corpo, no rosto, Sim, assim, é um tratamento básico, né. Então, assim, é, você quer ter uma textura de pele, uma saúde de pele, uma pele mais, flexível no bom sentido, ela tem que ser uma exatamente. pele hidratada, né. Exatamente. Agora, porque é uma área de fricção, de atrito, fica muito escondido também ao longo do dia, né, ou vai usar uma bike, ou você acaba tendo esse problema. Quando você fala do clareamento, do laser clareador,
também não dói? Porque, por exemplo, laser para tirar tatuagem, que é um pigmento, dói muito. Como é que é nesse caso? É diferente? Bem mais tranquilo, não chega nem perto de um laser para clarear a tatuagem. Tá, Que realmente o pigmento dói estoura e aquilo. dói muito. A gente Uhum. só faz lá no consultório com anestesia injetável mesmo, senão o paciente não aguenta. Mas é bem diferente do laser para clareamento da região íntima e das axilas. Porque, como eu falei, o pouco que você sente, o anestésico tópico pega muito bem. E o laser que a gente usa para clarear é um laser acústico, ele estoura o pigmento, não é um laser, digamos, muito agressivo. Uhum. Então, às vezes, a gente até associa um laser que vai fazer uma troca de pele, né? Uhum. Mas aí Vai com escamar. o creme anestésico Uhum. fica tudo bem. O que pode acontecer de pior? A pele mais sensível, um laser numa potência um pouco maior, sim, Uhum. pode ficar alguns dias como se fosse uma assadura. Tá. Aí você, como num laser do rosto, Uhum. né? Fica avermelhado, Exato, fica sensível. sensível. Então, dependendo da pele, dependendo do laser, dependendo de todos esses fatores, aí tem esse cuidado extra no pós, também passando hidratantes, cicatrizantes, pomadas na região para a questão se resolver mais rapidamente. Quer dizer, tem vários tratamentos diferentes e até associados para tentar chegar no resultado que as pacientes estão buscando, os pacientes estão buscando, seja externo quanto internamente. O ponto é ter a liberdade de conversar com o médico, com a médica, com a pessoa de confiança, para entender o que é melhor para aquela situação específica, né, doutora? E até lembrei de um caso que talvez você também não saiba, se você não conhecia o laser íntimo. Botox para região íntima, você já ouviu falar? Meu Deus, não. Sim, Mas põe aonde esse botox, gente? porque tem mulheres não só mulheres, homens também, tá? Eu acabo falando mais de mulher que Porque sim, você acaba recebe mais. Uhum. público maior, mas que suam muito na região íntima. Ah, transpiração. Muita transpiração e elas se sentem constrangidas, né? Eles se sentem constrangidos. E aí a gente faz a sim. aplicação e aplica toxina em toda a região íntima. É muito. O estimulador injetável, Sculptra, como eu falei, o Radiesse. Normalmente a gente monta protocolos porque aí acaba dando Um resultado melhor, né? então tem pacientes que não querem saber de agulha de injetáveis. Aí a gente faz ultrassom microfocado, com laser, com peelingzinho. Ou, quando aceita injetáveis, a gente coloca o ultrassom, coloca o bioestimulador. Assim como a gente monta o protocolo de camadas para a pele do rosto, a gente faz na região. Menina, E inimaginável. olha, o índice de satisfação é alto. Então, e aí a mulherada fica feliz com o resultado, relata mais segurança. É isso, eu acho que no final das contas, tudo é autoestima, né? Tudo é a gente se sentir bem. E sim, né? Imagina aqueles casos que eu tô te falando de que a paciente realmente tem um ressecamento importante, muda a vida dela. Não, isso né? sim, essa época da Sexualmente menopausa falando. é terrível. Um paciente que sofreu muito num pós-parto, né? Levou pontos, episiotomia, você poder, né, regenerar toda essa não é muito gratificante. E isso, empoderador também para a mulher, né? Sim, uma segurança de que ela tá. Não é só uma questão de se sentir jovem, é uma questão de se sentir saudável, E apta, Eu acho que segura. aí eu acho que nem é uma questão de rejuvenescimento, é uma questão de cuidado. Sim, de autocuidado, de poder executar as atividades que ela quiser com segurança, seja ir à Se praia. sentir bem na própria pele, literalmente Isso, vou a um show, posso pular à vontade, eu posso ter uma relação sexual com meu marido, meu namorado, meu parceiro com segurança, posso ir à praia, colocar um biquíni com segurança, com uma sensação de. A gente sabe, às vezes a gente tem uma coisinha fora do lugar, eu tô com um fiozinho branco aqui, incomoda.
Ninguém tá enxergando, mas a gente enxerga. Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito mais segura. Agora, E quando, livre. quando você falou do Botox, eu fiquei pensando, meu Deus, vai paralisar tudo. Mas não, é por conta Conta do do suor. Como a suor. gente faz para hiperhidrose Fantástico. na axila, né? Fantástico, fantástico. Bom, então, é um assunto que não tem que ser tabu, nem nas conversas entre as mulheres, nem dentro do consultório. Sim. Muito legal. E maravilhoso, né? Porque realmente, como uma acaba fazendo e já fala para outra, todo mundo quer se sentir bem, livre, confortável, né? E você sempre cuidando delas. Cada hora chega uma Adoro. amiga das amigas. Adoro. Muito bom. Essa conversa foi muito legal, muito importante. A gente poder pensar que existem várias soluções. A tecnologia está aí para isso. Os avanços tecnológicos, os produtos, os equipamentos, né, os profissionais de primeira linha para fazer todo tipo de cuidado que a gente precisa. A gente vai ficando por aqui, mas imagino que tem muita gente ouvindo a gente, doutora, que já passou por essa situação, tem dúvida. Então, se você é uma dessas pessoas, deixa um comentário aqui pra gente poder interagir, Por responder favor, os será um comentários, prazer. né? Poder tirar algumas dúvidas, aproveitar a doutora Dani também para tirar algumas dúvidas mais técnicas e encaminha para aquela sua amiga, para alguém da sua família, para quem tá precisando fazer esse tratamento, tá sem coragem, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Super tranquilo. Muito legal. Mais episódios do Skin Lab a gente vai deixar para vocês aqui na nossa playlist. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!